Imagine que você vê um homem caminhando segurando a própria cabeça. Agora imagine que se esse homem soltar a cabeça dele acabará saindo do lugar. É isso e muito mais que nós vamos ver em fragmentos do horror. Então, se vocês não quiserem perder a cabeça, eu digo para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam dessa história, compartilhar também o vídeo para algum amigo seu. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa mostrando uma mulher que acabou fugindo da casa dela para ir morar com o namorado dela, o Tomio. Acontece que um dia, por algum motivo, o Tomio ele começou a se esconder embaixo das cobertas, assustado com alguma coisa em volta. Só que enquanto ele falava que tem coisas bizarras em volta da casa dela, ela não conseguia ver nada. Isso fez com que aquela mulher tivesse que basicamente assumir todas as responsabilidades da casa. Só que um dia, quando ela acordou, ela viu que diversas criaturas estavam rodeando no quarto dela e ela ficou extremamente apavorada. E só então o Tomio ele começa a se desculpar e ele fala que tudo foi culpa de uma mulher em particular que tá ali no meio de todas aquelas criaturas. Ele comenta que quando ela foi trabalhar, essa mulher acabou aparecendo ali, só que quando ela revelou que ela era um demônio, ele acabou chutando ela de lá. Só que desde então ele continua vendo essas coisas. A namorada dele ficou tão aterrorizada que ela acabou fugindo da casa dele, deixando o Tomio lá. O problema é que depois de um tempo ela acabou ficando preocupada com o Tomio, então ela acabou voltando para casa deles. E quando ela tirou o cobertor que ele estava escondido, ela viu que tinha algumas bactérias de uma cor um pouco brilhante. E ela comenta que por algum motivo essas estranhas bactérias eram capazes de causar alucinações nas pessoas. Em outro lugar nós vemos uma casa bem antiga. Ela é tão antiga, ela está tão bem preservada que ela foi até mesmo considerada como um tesouro nacional. E várias pessoas faziam espécies de visitas daquela casa para ver a estrutura daquela casa. E um dia, quando a Megumi e o pai dela estão limpando a casa para esperar os próximos visitantes, uma mulher aparece ali. O nome daquela mulher é Manami e ela fala que ela ficou bastante interessada na história daquela casa, daquela mansão, e ela quer fazer uma visita. A princípio, a Megumi ela fala que você precisa ter um horário para ir lá, então ela teria que ir só no horário de visita mesmo. E o pai da Megumi acaba até aceitando com que ela entre lá, abra uma exceção para ela, digamos assim. Quando ela chega lá, aquela mulher ela fica extremamente maravilhada com o quão perfeita aquela casa, toda a arquitetura, todos os detalhes, como tá tudo extremamente conservado. Ela começa a conversar com o pai da Megumi, fala que a família dela deve ser bem unida e tal, só que ele fala que na verdade quem mantém aquela casa é só a Megumi e ele, porque ele com a mãe da Megumi eles são divorciados. E conversando um pouco mais com o pai dela, a Manami pergunta se ela pode ficar um tempo naquela casa para ela admirar e estudar toda a arquitetura daquele local. E o pai dela acaba aceitando isso. A Megumi, quando fica sabendo disso, ela obviamente fica irritada, porque o pai dela nem consultou ela a respeito disso, só que ele fala que é por pouco tempo, e ela falou que vai ajudar nos afazeres da casa, então uma ajuda seria muito bem-vinda. A Megumi conta que depois de um tempo a mulher começou a ficar lá, como ela tinha dito, e ela ajudava bastante, ela fazia comida, ela cuidava da casa com perfeição, e a visão dela até mudou, porque ela achou que a mulher era um pouco estranha e estava tentando meio que apenas abusar do pai dela, da boa vontade do pai dela. E essa visão foi mudando tanto que até mesmo o pai da Megumi acabou se casando com a Manami. Acontece que um dia a Megumi percebeu que o pai dela estava bem cabisbaixo, assim, bem depressivo. E quando ela pergunta o que ele tem, o pai dela começa a se questionar se aquela casa é tão perfeita como a Manami diz. Porque ele fala que a casa é bonita e tal, mas ele não consegue entender se ela é tão perfeita assim como aquela mulher diz. E quando eles estão conversando, a Megumi percebe que a Manami sumiu e ela pergunta onde ela tá. O pai dela fala que ela tá em algum lugar no segundo andar. Só que quando a Megumi vai atrás da Manami, ela percebe que ela tá nua, meio que se esfregando e se alisando na parede, em todos os cômodos da casa. E ela acha isso extremamente bizarro, porque é como se aquela mulher tivesse uma obsessão doentia naquela casa. Naquela noite, a Megumi ela vai deitar e ela começa a ouvir uns barulhos bem estranhos, que ela acredita que é até a Manami que tá fazendo esses sons. O problema é que depois disso, um cheiro bem
podre começa a permear pela casa. E quando a Megumi sai do quarto dela para ver de onde raios está vindo esse cheiro, começa um terremoto ali na mansão. Então começa a procurar o pai dela e ela percebe que o pai dela tá desesperado limpando alguma coisa no chão. Quando ela vai ver, é como se tivessem desenhado olhos no piso da casa. Só que quando o pai dela passa esse pano nos olhos, é mostrado que na realidade são olhos reais e que não só o chão, como toda a casa está rodeado por esses olhos. E quando eles olham para cima, pro teto da casa, eles reparam que a Manami tá ali. Ela meio que se fundiu com toda aquela casa. Ela que tá deixando a casa naquele estado. Vendo aquilo, a Megumi ela fica tão aterrorizada que ela acaba desmaiando. Só que quando ela acorda, ela percebe que a casa tá totalmente deteriorada já. E o pai dela tá totalmente insano, jogando gasolina na casa, tentando destruir ela. Só que a Megumi fala pra ele deixar a casa lá e ir embora. Quando eles saem de lá, eles veem o quão deteriorada a casa já tá. Depois disso, eles nunca mais viram a Manami. Eles acreditam que ela ainda tá dentro daquela casa. Em outro lugar, nós vemos um homem chamado de Tomio. Ele tá andando pelas ruas com a mão segurando a cabeça com bastante pressão. E ele aparenta estar bem desesperado com alguma coisa. Então consegue chegar até a casa da sua ex-namorada, a Sonoka. Chegando na casa da Sonoka, a Sonoka briga com ele porque ela não quer mais ele lá. Por causa das traições dele e tal. Só que ele implora que ele precisa da ajuda dela. É revelado então o que aconteceu para eles brigarem. Acontece que um dia eles foram até uma vidente para descobrir o futuro, ver como ia ser o relacionamento deles. Só que essa vidente, ela acabou seduzindo o Tomio. Acontece que uma noite, quando os dois estavam juntos, o Tomio e essa vidente, enquanto eles conversavam, ela tirou um fio da cabeça dela e com esse fio de cabelo ela acabou tentando estrangular o Tomio, só que ele conseguiu se soltar. Só que com isso ficou uma marca no pescoço dela e ele até reclama que a namorada dele obviamente vai ver aquilo lá. Ele então dá uma espécie de suéter pra ele que tem a gola alta, fazendo com que assim a namorada dele não conseguisse ver aquela marca. Ele então fala que tem algo que é interessante que quer que ele veja. Então ela leva ele mais pra dentro da casa e é quando ele vê que tem algumas coisas penduradas no teto. E quando ele chega mais perto, ele percebe que são cabeças de outros homens. Ele então fica aterrorizado com aquilo e começa a fugir da casa. Quando ele tá fugindo, ele começa a sentir que a gola do suéter tá apertando ainda mais o pescoço dele. Acontece que a voz daquela mulher na cabeça dele começa a falar que o suéter, na parte da gola, também tem o fio de cabelo dela. E ela fala que o fio do cabelo dela é mais forte que arame. Então começa a cortar todo o pescoço dele. A única coisa que vai sustentar a cabeça ali são as mãos dele. Nós voltamos pro presente, onde ele tá explicando tudo isso que aconteceu pra Sukona. Só que ela, obviamente, não acredita nisso. Só que ele fala pra ela puxar a gola da blusa. E é quando ela vê que de fato tem um corte ali. A princípio, ela se assusta e liga pra emergência. Enquanto ele tá desesperado porque ele não aguenta, ele não tá mais com força nas mãos pra segurar a cabeça dele. E as mãos dele estão até mesmo dormentes de tanto tempo que ele tá naquela posição. Acontece que a ambulância chega, só que quando a Sukona abre a porta, na verdade é aquela vidente que tá ali. A vidente, para tentar torturar o Tomio, ela chega e começa a passar uma carta de baralho no pescoço dele, causando uma agonia intensa nele. A Sukona, para ajudar o Tomio, ela ameaça aquela mulher, falando que vai agredir ela, vai chamar a polícia. Aquela vidente então, ela pega uma barata e coloca próximo do pescoço do Tomio, fazendo com que a barata entre no pescoço dele, torturando ele. E ela ri sadicamente enquanto ele entra em desespero ali. A Sukona então, com uma tesoura, ela acaba pegando e furando o pescoço daquela vidente, que acaba caindo e por algum motivo ela pega fogo e desse fogo aparecem 3 criaturas que acabam atacando o Tomio, fazendo com que ele acabe soltando a cabeça dele. Depois de um tempo, o Tomio ele acorda e por algum motivo, como eles derrotaram aquela vidente, o pescoço dele tá no lugar, ainda tem a marca, mas ela não tá solta. Só que mesmo depois disso, mesmo tendo a cabeça presa no lugar, ele ainda assim continua segurando a própria cabeça. A história continua mostrando a Akiko. A Akiko, ela comenta que ela perdeu a mãe muito cedo e desde então ela tem um medo terrível de perder o pai dela também. Por isso ela sempre teve pesadelos com o pai dela sendo morto ou morrendo de alguma doença. Só que o tempo passou, ela ficou mais velha e ela acabou se casando com Makoto. Mesmo a Akiko estando casada com o Makoto, a família, principalmente os pais dele, eram bem frios com ela. Menos a irmã mais nova do Makoto, a Yuka. Um dia quando o Makoto ele tá mostrando toda a casa pra Akiko,
ele apresenta os bisavós dele. Acontece que os bisavós dele não falam nada, eles simplesmente olham e sorriem para ela. No outro dia, quando ela tá caminhando ali pela casa, ela vê uma figura parecendo ser um fantasma e ela se assusta porque é uma idosa bem velha e ela tá meio transparente, a imagem dela tá meio opaca. Ela comenta isso com os bisavós do Makoto, só que olhando mais atentamente, ela percebe que eles também estão um pouco meio transparentes. Mais tarde, ela comenta tudo isso que aconteceu com o Makoto, só que o Makoto ele aparenta não ter nenhuma surpresa com isso. Ele fala que aquela velha que ela viu que aparentava ser um fantasma é na verdade a tataravó dele. Ele comenta que ela estava naquele estado porque daqui a um tempo ela vai acabar desaparecendo, só que ela não entende como assim desaparecendo. Ele explica que é porque tanto a tataravó dele como os bisavós dele são na verdade imagens póstumas. Um tempo depois, o avô do Makoto acaba morrendo e no funeral do avô dele, o pai do Makoto junta toda a família para rezar fortemente e com toda essa oração, toda essa fé, com a aparição, querendo que a forma do avô do Makoto apareça, é o que acontece. O Makoto, mais tarde, ele começa a explicar o que são essas imagens póstumas para Akiko. Ele fala que é uma velha tradição da família que eles não conseguem meio que aceitar o luto. Então, usando toda essa fé deles, eles conseguem meio que fazer a imagem do ente falecido deles ali. Ele fala que quando a pessoa fica naquele estado, ela não responde, ela apenas caminha, como se fosse a sombra da pessoa que ela foi em vida, e que ela ficaria assim por volta de 20 anos, e depois desses 20 anos ela acabaria desaparecendo. Depois que ela descobre isso, ela até cogita se quando o pai dela morresse, eles poderiam fazer isso também. Só que acontece que o Makoto até comenta isso com os pais dele, só que por ser uma tradição da família do Makoto, os pais dele não aceitam que isso aconteça. Sem chão por causa disso, ela acaba indo pro quarto dela chorar, só que a Yuka vai até lá e tenta consolar ela. A Yuka é a única que é sempre bondosa com ela. Acontece que quando a Akiko tá conversando com ela, ela repara que a visão da Yuka também tá desaparecendo. Naquela noite, o Makoto ele revela que na verdade a Yuka morreu há 10 anos atrás devido a uma doença. Um tempo depois, o pessoal que estava naquela casa ali, as imagens póstumas foram desaparecendo. E um dia, quando a Akiko ela foi levar o almoço pro Makoto, que ele havia esquecido, ela repara que ele está encontrando com outra garota no meio do caminho. Quando ele chega em casa depois do trabalho, ela confronta ele e ele fala que de fato ele tá encontrando com outra garota e que ele vai até mesmo se casar com ela. Aqui quando ela fica revoltada, ela não acredita que ele tá traindo ela na cara dura assim. O Makoto se exalta e acaba dando um tapa na cara dela. E ele pede desculpa e fala que vai explicar que ele já deveria ter dito isso antes. Na verdade, ela também é uma imagem póstuma. O Makoto revela que na verdade eles estavam casados há um tempo já. Acontece que durante uma saída ela acabou sendo atropelada e acabou morrendo. Ele comenta que ele implorou por dias pro pai dela para trazer a Makoto de volta e foi isso que aconteceu, eles conseguiram trazer ela de volta. Só que com o tempo ela ia desaparecer, porque no final de tudo as imagens póstumas eles só fazem para você aceitar mais a morte da pessoa, pra você ter um pouco mais de tempo com ela e você conseguir assimilar que ela tá morta, que ela não vai voltar mais. Completamente arrasada e sem chão também, a Akiko ela decide visitar a única pessoa que é boa para ela, que é o pai dela, e você percebe que ela já tá desaparecendo também. Em outro lugar nós conhecemos o Tatsuro. O Tatsuro ele está na faculdade de medicina, então eles vão realizar uma dissecação em corpos humanos. Quando eles vão começar ali, o corpo que o Tatsuro vai dissecar, ele repara que é uma mulher bem bonita, tá bem jovem e tal. Só que quando ele vai começar a dissecação, ele percebe que a mulher mexeu o olho. E quando ele toca nela, ele repara que o corpo dela ainda tá quente, ou seja, ela tá viva. Ele fala isso pro professor dele, o professor não acredita, só que quando o professor se aproxima e toca naquela mulher, ela dá uma risadinha. Então eles percebem que aquela mulher ainda tá viva. A mulher levanta e ela fala para eles não se importarem por ela estar viva, para eles continuarem e dissecarem ela, porque ela quer ser cortada. Todos ficam apavorados por aquela insanidade e a mulher acaba fugindo de lá. Um tempo depois ele tá conversando com alguns amigos e eles estão debatendo sobre essa bizarrice, só que o Tatsuro ele fala que o rosto daquela mulher é extremamente familiar para ele. Ele lembra dela de algum lugar. E depois de muito pensar, ele descobre que ele já estudou com essa garota na infância, que o nome dela é Ruriko. Ele comenta que um dia, quando eles eram crianças, essa garota se aproximou dele e pelo
pai do Tatsuro ser médico, eles começaram a brincar de médico. Só que um dia aquela garota começou a fazer uns pedidos um pouco estranhos pra ele. Ela falou pra ele ir onde o pai dele trabalha e pegar um bisturi escondido. E ele acaba fazendo isso e eles acabam até mesmo dissecando um sapo. Depois de secar esse sapo, eles acabam pegando um hamster e acabam dissecando esse hamster também. O problema é que outras crianças viram eles fazendo essa bizarrice, então começaram a meio que hostilizar o Tatsuro por causa dessa insanidade. Por conta disso, ele começou até mesmo a evitar a Ruriko, e por conta disso, ela ficou meio que, meio chateada com isso. Porque ela fala que se ele não vai ajudar ela a pegar outros animais, outros insetos para dissecarem, ela vai dissecar ele. Então ela começa a perseguir ele com aquele bisturi. Só que por algum motivo ela começa a sentir uma intensa dor de barriga. Só que mesmo assim o Tatsuro consegue fugir e ele nunca mais viu ela desde então. Quando ele tá voltando da faculdade pensando em toda essa história, ele vê que aquela mulher tá perseguindo ele. Ele começa então a fugir. Só que quando ele foge e corre pro apartamento dele, ele percebe que aquela mulher já tá lá. Ela tá deitada completamente nua, já pronta pra ser dissecada. Ela fala que ela sempre teve esse desejo de ficar dissecando as coisas, de cortar as outras coisas. Só que ela percebe que se cortar alguma coisa deve ser bom, ser cortado deve ser muito melhor. E só de imaginar a sensação de ser cortada já deixa ela maluca da cabeça. E ela então, falando esse monte de coisa bizarra, ela se levanta e ele percebe que tem alguma coisa muito errada na barriga dela, como se tivessem coisas lá dentro se mexendo. Então ele acaba fugindo de lá. Um tempo depois ele volta para a faculdade e ele vê na internet que a Rukiko, ela tá meio que publicando posts dela na internet falando para as pessoas irem até ela e cortarem ela. Isso faz até ele passar mal pensando nisso. Um tempo depois é mostrado no jornal que a polícia pegou um homem que acabou esfaqueando e mutilando uma mulher. Eles acabam prendendo esse homem, só que o homem fala que na verdade foi a mulher que pediu para ele fazer isso. Só que quem vai acreditar numa loucura dessa? 20 anos depois, o Tatsuro agora ele é o professor daquela faculdade de medicina e ele está de novo fazendo aquela aula de dissecação com os alunos dele. E ele repara que entre uns corpos lá tem uma mulher que está totalmente cortada, com a barriga totalmente cortada. E ele repara que parece ser a própria Rukino aquela mulher. Só que quando eles vão dissecar essa mulher, eles percebem que tem tudo dentro dela, menos os órgãos internos dela. Tem várias coisas bizarras lá dentro. E que depois de tudo isso, ela ainda assim sorri. Um tempo depois nós conhecemos o Kume. O Kume ele é um observador de pássaros, então ele está no meio da floresta observando esses pássaros. Quando ele escuta alguém pedindo socorro para ele. Quando ele chega até lá, ele vê que o homem ele tá todo machucado, ele fala que ele tá ali por dias. O Kume então ele chama ajuda e os médicos acabam levando ele pro hospital. Quando chega no hospital, eles começam a fazer várias perguntas, descobrem que o nome dele é Shiro, por exemplo. E eles falam que o último registro que o Shiro deixou foi ele falando que ia para as montanhas, só que depois ele não foi visto e ele ficou mais ou menos um mês fora. Eles até perguntam como que ele sobreviveu. Ele fala que ele tinha bastante comida na mochila, então foi assim que ele conseguiu sobreviver durante todo esse tempo. Depois de tudo isso, eles vão embora e ele tá bem, ele só vai ter que se recuperar porque ele tá com as pernas quebradas. Depois de um tempo, o Kume ele fica ali conversando com ele e tal. Só que quando o Kume vai sair, o Shiro ele surta, ele implora pro Kume passar a noite ali com ele, porque ele quer ter alguém que ele conheça e confia por perto. E o Kume ele acaba aceitando ficar lá aquela noite. Acontece que durante a noite, o Kume ele escuta barulhos um pouco estranhos vindo daquele quarto. E quando ele olha pro Shiro, ele vê que tem uma criatura negra em cima dele colocando algo na boca do Shiro. Quando aquela criatura repara que o Kume viu ela, ela acaba fugindo. E o Shiro então ele cospe alguma coisa no chão. E é revelado que aquela coisa colocou um pedaço de carne crua na boca do Shiro. O Shiro então ele começa a explicar o que está acontecendo. O Shiro ele fala que quando ele se acidentou, ele ficou por horas pedindo ajuda, só que ninguém apareceu. E foi quando uma mulher apareceu e se aproximou dele. Pensando que era uma mulher comum, ele começou a pedir ajuda para aquela mulher. Só que acontece que basicamente aquela mulher deitou em cima dele e cuspiu coisas na boca dele. E como ele já estava com muita fome, ele acabou aceitando aquilo de bom grado, que era basicamente carne crua. Só que depois disso, a mulher simplesmente ia embora. Ela basicamente alimentava ele e ia embora. E ela fez isso por vários dias até que o Kume encontrou ele.
O Kuma ele continuou dormindo lá para proteger o Shiro daquela mulher, só que aquela mulher continuou aparecendo. E dessa vez ela colocou até mesmo um olho humano na boca do Shiro. O Kuma então ele corre atrás daquela mulher, só que quando ele chega até o lado de fora do hospital e toca no ombro da mulher, aquela mulher vira um pássaro negro e voa. O Shiro então ele fica desesperado com essa mulher. Eles até chamam a polícia, eles tentam analisar aquele pedaço de carne, aquele olho humano para ver de quem é, só que eles não conseguiram chegar basicamente em uma análise para saber de quem é aquilo, e isso meio que perdurou até o dia que o Shiro se recuperou. Ele acabou pegando um trem e indo embora para outra cidade. Só que mesmo assim o Kuma ainda pôde ver que mesmo ele indo embora de trem, aquele pássaro continuou seguindo o Shiro. É dito que um tempo depois eles encontraram o corpo do Shiro em basicamente uma cratera no meio de uma nevasca. E é dito também que antes de encontrarem o corpo do Shiro, aquele pássaro estava comendo pedaços do corpo do Shiro. E depois também é revelado que após muitas análises e após terem encontrado o corpo do Shiro, eles finalmente descobriram que aquele pedaço de carne que a mulher toda hora dava pro Shiro era do próprio Shiro. E junto com o corpo do Shiro, eles também encontraram um diário onde ele começou a escrever tudo o que aconteceu a partir dali. Ele fala que um dia, quando ele estava no apartamento dele, a mulher apareceu ali de novo. Ele tentou mandar ela embora, brigou com ela, só que ela acabou atacando e mordendo e arrancando um pedaço do braço dele. Depois disso ele acabou fugindo, só que ele fugiu até um ponto que ele caiu numa armadilha daquela mulher, que ela construiu uma espécie de cratera onde ele não conseguia sair. E ele até relatou no diário que ela vinha todas as noites, todos os dias, comer pedaços dele aos poucos. O tempo passa e o Shiro está de novo observando os pássaros, quando ele vê aquela mulher pássaro ali também. Por conta disso ele acaba se assustando e caindo de um lugar muito alto, fazendo com que ele machuque as pernas e não aguente mais andar. E se aproveitando disso, aquela mulher vai e começa a alimentar o Kuma agora com carne humana. Em outro lugar nós conhecemos a Kaori. A Kaori ela é fã de uma escritora de livros peculiares e exóticos, digamos, e ela comenta que é tão bizarro e é tão atrativo o jeito que essa mulher escreve os livros que você meio que fica fascinado por toda a bizarrice e as coisas que ela coloca naquele livro. Ela então decide escrever uma carta para essa escritora, a Nanakuze, e surpreendentemente ela acaba respondendo. Ela passa o endereço de onde ela mora para Kaori ir lá visitar ela. Quando a Kaori chega até o local onde essa mulher falou para ela encontra uma mulher um pouco mais velha também. E essa mulher mais velha, ela até fica um pouco surpresa da Kaori ter saído de um lugar tão longe para pisar em terras amaldiçoadas. A Kaori não entende muito bem o que ela tá falando, só que aquela mulher fala que vai levar ela até a Nanakusa. Quando ela chega lá, a Kaori ela fica até surpresa, porque na verdade não é uma escritora, é um homem transvestido ali de mulher. Ela acha aquilo tudo bem, só que ela começa a falar que ela é muito fã dele e tal, essas coisas. E ela fala que ela também sonha em ser uma escritora. Só que quando ela fala isso, a Nanakusa começa a humilhar ela, a falar que ela é uma inútil, que ela nunca vai conseguir nada, que ela é só uma porca. Depois disso ela acaba levando ela pra beber ali numa área da casa da Nanakusa, e ela começa a dar bebidas muito fortes, com alto teor alcoólico pra Kaori, até que ela comece a ficar totalmente zureta e acabe desligando ali, dormindo no caso, né? Desligando é ótimo. Acontece que aquela mulher mais velha pergunta o que ela vai fazer com a Kaori. A Nanakusa, ela fala que diferente dos outros, ela pode vir a ser útil no futuro. Então ela fala para ela prender a Kaori na masmorra. Enquanto isso, ela tem uma reunião com os editores que publicam os livros dela, e você começa a reparar que tem algo bem bizarro na Nanakusa, porque basicamente tudo que ela fala as pessoas respondem positivamente, e por algum motivo todo movimento que ela faz, toda gesticulação que ela faz, as pessoas fazem exatamente a mesma coisa. Um tempo depois, a Kaori ela acorda literalmente numa masmorra enjaulada, e ela fala que ela não conseguia enxergar nada do que estava lá dentro, porque estava tudo muito escuro. Só que depois de um tempo ela começou a reparar que tem várias outras pessoas ali, e todas agiam de jeitos bem estranhos, se balançando, dançando, gritando, agindo como animais ali. E ela começou a gritar, pedindo para alguém tirar ela de lá.
Depois disso, a Nanakusa acaba chegando até lá e ela fala que todas as pessoas ali foi de onde ela tirou a inspiração para escrever os romances dela. A Nanakusa fala que ela vai deixar a Kaori ali porque assim que o silêncio e as sombras se apoderarem do corpo dela, o jeito que ela vai agir, o jeito que ela vai lidar com essa situação vai ser o que vai transformar o próximo livro dela em uma obra-prima. Depois disso, ela simplesmente abandona a Kaori ali, e a Kaori, ela fica tão desesperada ali porque ela não sabe muito bem o que fazer, ela tá totalmente perdida. E ela repara que por algum motivo, quando ela olha para um homem que tá na frente dela, que tá balançando o pescoço, ela começa a imitar ele. Só que ela se recusa a fazer isso, então ela vira de costas e ela começa a falar que ela tá ficando com a face um pouco mais rígida. Um tempo depois, a Nanakusa ela repara que por algum motivo a Kaori ela tá de costas, olhando para a parede, e ela tá imóvel há um bom tempo. Eles então decidem ir até lá para ver o que aconteceu com a Kaori, se ela tá bem, se ela tá até mesmo viva. E quando eles viram a Kaori, eles reparam que a expressão no rosto dela é tão grotesca que isso gera uma inspiração absurda na Nanakusa, e ela acaba não só escrevendo um livro com aquela expressão da Kaori, como ela também começa a usar ela como um troféu ali para os executivos e para os editores dos livros dela. Em outro lugar, nós conhecemos a Mayumi. Ela é uma garota que ela perdeu a mãe dela precocemente e depois disso ela começou a ter lapsos, surtos, tanto que ela não sabe o que ela vai fazer. Ela não consegue decidir nem ao menos se ela vai piscar o olho. O pai dela então começou a contratar várias empregadas para conseguir auxiliar ela nessas decisões insanas que ela faz, só que não importa quantas empregadas ele coloque lá, as mulheres acabam sempre se demitindo porque não aguentam os surtos dessa garota. E quando o pai dela tá totalmente desesperado, ele não sabe mais o que fazer ou como lidar com os surtos da filha dele, aparece uma mulher chamada Mitsu. A Mitsu ela falou que ficou sabendo da vaga de emprego para cuidar da Mayumi e ela decide se voluntariar. O pai dela explica toda a situação da filha dele, só que quando ele mostra o estado que a filha dele tá para Mitsu, a Mitsu ela fica olhando para ela e ela basicamente ela consegue lidar muito bem com a situação. O pai da Mayumi ele fica até surpreso porque todas as mulheres sumiram, elas não conseguiram lidar, passar um mês sequer com ela, e a Mitsu tá lidando com isso de forma até muito natural, para dizer a verdade. No final do dia ele agradece todo o esforço que a Mitsu fez, ela até conseguiu lidar melhor com a situação do que ele imaginava, e ela agradece e fala que no outro dia ela viria no mesmo horário para cuidar da Mayumi. Ela faz isso, ela volta no outro dia e ela começa a lidar tão bem com a Mayumi que a Mayumi ela não tá tendo tanto mais esses surtos, porque a Mitsu ela consegue lidar muito bem com a situação ali. O único detalhe é que ele fala que isso parece que tá meio que desgastando demais a Mitsu, tanto que no final dessa noite ele até decide falar para ela ir para casa e tirar um tempo de folga, porque senão ela tem que cuidar da saúde, ela pode acabar ficando doente e tal. A Mitsu ela fala que ela gosta desse trabalho porque esse trabalho faz ela reviver do passado dela quando ela ainda era feliz. E o pai da Mayumi, ele até repara que ela tem uma espécie de machucado no rosto, só que ela acaba virando e indo embora. Por conta disso, no outro dia, o pai da Mayumi pede até mesmo pro funcionário dele pesquisar todo o histórico da Mitsu para saber o que acontece no passado dela, o que está acontecendo no presente dela. Acontece que o funcionário do pai da Mayumi, ele descobriu tudo o que acontece com a Mitsu. Ele fala que basicamente ela vive com o namorado dela que está desempregado, o Aga, e o Aga ele é totalmente abusivo com ela. Ele faz ela trabalhar, ele pega todo o dinheiro, ele sai pra festa, sai com garotas, sem falar que ele abusa verbalmente e fisicamente da Mitsu. Então o pai dela meio que entende na hora que basicamente quando ela tá com a Mayumi, ela consegue esquecer todos esses abusos que ela passa. Só que ele fala que isso tá meio que consumindo ela de uma forma que ela nem parece mais estar viva, basicamente. E a gente vê o estado que a Mitsu tá quando ela aparece junto da Mayumi para entregar uma flor pro pai dela. A Mitsu, nesse ponto, ela não fala mais coisas audíveis, ela basicamente só sussurra no ouvido da Mayumi. Enquanto a Mayumi ela tá regando no jardim, a Mitsu sussurra alguma coisa no ouvido dela e a Mayumi ela não sabe dizer se ela fica feliz ou triste com essa informação.
Um tempo depois, a Mitsu ela foi encontrada morta. Ali basicamente o corpo dela tá totalmente zoado, então ela acabou morrendo por conta de esforço, estresse mental, uma coisa assim, ela tá totalmente zoada. Sabendo disso, o pai da Mayumi ele vai até o quarto da filha dele para explicar o que aconteceu. E quando ele fala que a Mitsu morreu, a Mayumi fala que não, porque ela tá atrás de mim sussurrando coisas ainda. E o pai dela até acredita que de certa forma ela ficou tanto tempo com a Mitsu que pra ela é como se a Mitsu sempre tivesse ele com ela. Depois disso, a Mayumi ela começou meio que se virar por conta própria, como se ela não tivesse mais aqueles surtos que ela sempre teve. E o pai dela até acredita que devido a todo o esforço da Mitsu, ela acabou curando a Mayumi daqueles surtos que ela tinha. O problema é que um dia quando ele tá caminhando, ele repara que a Mayumi tá dando facadas na terra e ela tá conversando sozinha, perguntando se ela tá pegando o jeito ou se tem que ser mais forte. E é quando uma noite a Mayumi simplesmente desaparece da casa. E quando ela volta, ela tá totalmente ensanguentada. E ela fala que ela finalmente fez o que a Mitsu queria. Ela matou o Aka. E é desse jeito que termina a história de Fragmentos do Horror. Vou colocar uma blusa porque deu frio agora. Fragmentos do Horror ele é um mangá extremamente bizarro. A melhor maneira que eu poderia pensar em descrever esse mangá é como se fosse uma coletânea de pesadelos. Você começa com uma história um pouco mais assim, mais crível, digamos assim, de um fungo que faz você ter alucinações. Depois você já muda para outras histórias um pouco mais fictícias, como por exemplo a do Pássaro Negro, que tem até uma parada de, digamos assim, viagem no tempo. Porque no começo da história você pensava que aquela mulher pássaro alimentava ele porque via ele como um filhote. Só que depois que isso vai se desenvolvendo, a história vai avançando, você vê que basicamente tem uma parada de viagem no tempo, que ela comia ele no futuro e alimentava ele do passado, o que é uma coisa bem bizarra de se pensar. Depois disso nós temos também a mulher que é obcecada por cortar, por ser mutilada. E você vê que de alguma maneira bizarra, todas as coisas que de alguma forma ela dissecava se uniam a ela de uma maneira bem bizarra. É uma cena até um pouco angustiante de ver. A que o cara perde a cabeça, que causa uma angústia em nós mesmos, porque imagina, é como se a vida dele estivesse literalmente nas mãos dele. Quando ele começa a ser torturado tanto com a barata como com aquela carta de tarô, é extremamente angustiante pra gente, que a gente se coloca na posição daquele carinha lá. A da imagem póstumas, whatever. Porque imagina se você tivesse a possibilidade de superar de uma maneira um pouco menos dolorosa o luto daquela pessoa com ela estando perto de você. Esse mangá aqui que eu tenho é da Dark Side, ele é o primeiro mangá capa dura que eu tenho aqui na coleção. Acho que é o único. Se vocês quiserem comprar esse mangá, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Também vou deixar o link do meu Instagram, que eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, entre outras coisas. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês. E até mais.